Amém, irmãos? Vamos orar pela palavra? Senhor, nós oramos te agradecendo por essa palavra, oramos te agradecendo, Senhor, pela oportunidade que temos de aprender de Ti e pedimos que o Senhor venha com a Tua graça e com o Teu poder, edificando a Tua igreja. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, hoje nós vamos estar pregando no segundo livro de Crônicas, capítulo 25. É muito importante você entender qual é o alvo do livro de Crônicas. O livro de Crônicas foi um livro que foi escrito para a geração que voltou do exílio babilônico. Eles tinham ficado no exílio por 70 anos e o povo tinha sido enfraquecido na sua fé. Então o autor de Crônicas, inspirado pelo Espírito Santo, fez toda uma compilação, existe toda uma série de fontes históricas, uma série de manuscritos, e inspirado por Deus, nos escreveu um livro que descreveu o caminho da apostasia, o caminho de queda do reino de Judá. Então ele é um livro que o alvo principal dele é o reino do sul. Nós vimos na palavra passada a queda da capital do reino do norte, Samaria, e a queda do reino do norte. Nesse ponto aqui, nós vamos estar retroagindo, veja, a queda de Samaria aconteceu em 722 a.C. Nós vamos retomar a história agora no Reino do Sul e ver o que aconteceu naquele século da queda de Samaria. A história hoje ela vai começar em 797 a.C., quase 75 anos antes da queda de Samaria. Se os irmãos lembrarem, o profeta Oséias, ele teve alguns pontos do livro dele onde ele chamou a atenção de Judá. O livro dele era direcionado a Israel, mas ele chamou também a atenção de Judá. Então, nessa sequência dos reis de Judá, nós vamos ver que aconteceram muitos erros. A diferença é que o reino do sul alternou entre reis bons e reis maus, enquanto o reino do norte nunca se apartou da idolatria. Essa é a grande diferença. Então o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo agora a caminhada do reino de Judá e o que os seus governantes fizeram. Amém? Então vamos abrir 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 1 diz: Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Joadã, de Jerusalém. Até aqui. Olha que interessante, veja. Essa questão da sucessão do trono, nós temos que entender o seguinte: todos os reis tinham várias mulheres. E essas mulheres tinham vários filhos. O fato de você ser escolhido para ser o sucessor do rei já é uma oportunidade dada por Deus, que não era para qualquer um. Por quê? Porque os outros irmãos ficavam em segundo plano. Dependendo do país, corria até risco de vida, para evitar uma conspiração. No caso de Israel e Judá, a lei de Moisés protegia a descendência. A lei de Moisés ela era muito marcada pela equidade, pelo equilíbrio, colocando limites nas ações dos homens. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Amazias teve uma grande oportunidade. A oportunidade de ser rei de Judá, de se assentar no trono de Davi. Nós sabemos pela própria Bíblia que essa oportunidade, quem deu, foi Deus. Então o que acontece? A primeira coisa que o rei tinha que compreender, em cima do que ele estava sentado, levantado para que ele foi, o que ele iria fazer. Existem oportunidades que passam uma vez só na vida. Tem vezes que o trem passa e não volta mais.
Amazias foi um desses escolhidos para se assentar no trono de Davi. E aí a narrativa continua, versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, não com inteireza de coração. Sucedeu que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou a seus servos que mataram seu pai, o rei de seu pai. Porém, não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Até aqui. Veja que interessante. Deixa eu regular minha luz aqui. Veja, Amazias era filho do rei Joás. O rei Joás era neto da perversa rainha Atalia. Se os irmãos se lembrarem, Atalia usurpou o poder por 6 anos. E ela matou todos os seus netos, para que não ficasse nenhum descendente. Só que Joás foi retirado e guardado no templo. E ele permaneceu no templo escondido por 8 anos. Quando ele completou 8 anos, se eu não me engano o nome do sacerdote era Joiada, um homem que viveu 130 anos, uma das idades mais longevas da Bíblia, no Antigo Testamento. E aí Joás é levantado rei, Joás permanece no caminho do Senhor, só que quando Joiada morre, Joás começa a se desviar do Senhor. Aí os filhos de Joiada, chamados Zacarias, chama a atenção do rei Joás. E o rei Joás, numa atitude de loucura, manda matar Zacarias. Para vocês terem uma ideia, a morte de Zacarias foi uma coisa tão marcante que o próprio Jesus cita a morte de Zacarias no Novo Testamento. E coloca Zacarias como o último mártir do Antigo Testamento. Aí o que aconteceu? Após isso, houve uma conspiração contra o rei Joás. E ele foi assassinado. Amazias, seu filho, toma o reino. Assim que ele consolida o reino, qual a primeira coisa que ele vai fazer? Vai executar justiça. Ele vai julgar os assassinos do seu pai e vai matar. O que ele fez de correto? Além de ele executar justiça, ele não se excedeu nessa justiça. Porque a lei de Moisés proibia matar os descendentes. Porque eles não fizeram nada. O que era comum naquela época? Naquela época era comum o seguinte: vai morrer você, morre todo mundo. O que os reis da região faziam? Matavam todo mundo. Então, uma das principais atitudes que Amazias teve foi ter respeitado a lei de Moisés. Executou o juízo, executou a pena de morte corretamente. Aqueles homens derramaram sangue inocente, a traição. Porém, poupou a vida dos filhos dele. E isso aí ficou anotado como algo super importante. Amém? Vamos lá, versículo 5. E Amazias reuniu a Judá e os pôs segundo a casa dos pais, sob capitães de milhares e sob capitães de 100, por todo Judá e Benjamim, e os contou de 20 anos para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que podiam sair à guerra e manejar lança e escudo. Até aqui, vamos fazer uma pausa. O que acontece? Em Israel, só podia ir para a guerra quem tinha mais de 20 anos. Se nós lembrarmos, os antepassados de Amazias tinham um exército de 1 milhão de homens. Exércitos extremamente poderosos. Amazias só conseguiu arregimentar 300.000 homens. Porém, novamente ele age
conforme a lei de Moisés, só chama para a guerra acima de 20 anos de idade. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Amazias começou bem, Amazias começou no eixo. Tudo que ele ia fazer, ele consultava a lei do Senhor e fazia igual. Num determinado ponto, a vida de Amazias vai começar a se desviar. E ele vai atrair sobre si muito problema. E um dos primeiros erros que ele cometeu é o que diz agora no versículo 6. Olha que interessante. E também de Israel tomou a soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Olha que interessante. Ele juntou 300.000 homens de Judá e Benjamim, Reino do Sul. Só que aí ele contratou 100.000 homens do Reino do Norte. Quanto que ele gastou? 3,5 toneladas de prata. Cada talento pesava 34 quilos. Ele gastou uma verdadeira fortuna. Algo em torno hoje entre 200 e 300 milhões de dólares. Para contratar mais 100.000 homens mercenários. Eles eram da descendência de Israel? Eram, mas lembra que Israel vivia na idolatria e tinha um culto contaminado. E por causa disso Israel foi expulso da terra. Olha o que vai acontecer, versículo 7. Porém um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não te deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se quiseres ir, faze-o assim, esforça-te para a peleja. Deus, porém, te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Olha que interessante. Deus levanta um profeta. Nós não sabemos o nome dele. Mas o profeta falou, ó, não leve esses homens. Porque se você levar, pode se esforçar, porque você vai perder. Porque quem dá a vitória, quem dá a derrota, é Deus. Isso vale até hoje. Por motivos que a gente desconhece, que cabe apenas à mente de Deus, à soberania de Deus, nós temos que lembrar que o Senhor é Senhor dos exércitos. É o Senhor que derruba reis e estabelece reis. É o Senhor que muda os tempos e as estações. Então quem pode dar vitória ou não é Deus. E o profeta foi levantado falando o seguinte, olha, não leve esses 100.000 homens. Aí olha que interessante, versículo 10. Não, versículo 9. E disse Amazias ao homem de Deus, que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus, mais tem o Senhor que te dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinha vindo de Efraim, para que fossem ao seu lugar. Por isso se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para suas casas, ardendo em ira. Olha que interessante. Primeira pergunta do rei. Mas profeta, peraí, eu dei 3,5 toneladas de prata. O que eu faço com esse dinheiro? O que o profeta respondeu? Olha, Deus tem mais para dar. É dele o ouro e a prata, e é ele que coloca a grana no seu bolso. O que Amazias faz? Tem o prejuízo, que não foi pequeno, 3,5 toneladas de prata não é pouca coisa. E ele manda embora os homens de Israel. Agora, qual que é a questão? Os homens de Israel eram mercenários. Eles ganharam a prata para vir. Mas eles iriam para uma guerra. Ao vencer a guerra, eles teriam despojo. Aquilo serviu como uma ofensa para aqueles homens.
Eles foram contratados para vir guerrear e defender Judá. Eles passaram por uma humilhação. Porém, o rei, para agradar a Deus, não se preocupou nem com o prejuízo financeiro e nem com a humilhação que ele expôs àqueles homens e mandou eles embora. Só que eles foram embora ardendo em ira. Aqui nessa passagem tem um ensino muito importante. Muitas vezes na sua vida, você pode estar colocando do seu lado pessoas que Deus não aprova. E ao insistir em colocar essas pessoas do seu lado, dentro da sua convivência, dentro das suas coisas, você vai ter prejuízo. Você vai estar desagradando a Deus. É muito importante você tomar cuidado na questão de associação com incrédulos. Existe um limite na Bíblia. E o limite que a Bíblia nos dá no Novo Testamento é o de Coríntios, onde fala: não vos coloqueis em julgo desigual com incrédulos. Porque que harmonia há entre Cristo e Belial, entre luz e trevas? O que é o jugo? É aquela madeira que ia no boi, nos animais, colocando um do lado do outro. Todas as vezes que vocês colocarem sociedade, seja ela econômica, financeira, amizade, casamento, namoro, sempre que você fizer isso em relação ao ímpio, você está se colocando em jugo desigual. Isso desagrada a Deus profundamente. Não existe comunhão entre luz e trevas. Mas pastor, então não vou me relacionar com ninguém? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de se colocar debaixo do mesmo jugo. Veja, nós temos familiares que são incrédulos, nós temos amigos que são incrédulos, nós temos colegas de trabalho que são incrédulos. E com certeza todo mundo aqui desenvolve um nível de relacionamento com essas pessoas. Porém, a profundidade desse relacionamento é que a Bíblia manda tomar cuidado. Por quê? Porque se você não vigiar, você pode se pegar fazendo algo que desagrada a Deus. Por simples falta de vigilância. Só pelo fato de você estar do lado de quem não devia. Eu lembro uma época, eu conheci um pastor, que ele começou, a nível de evangelismo, ele começou a se relacionar com umas pessoas que não eram da igreja. E aí, num determinado momento, uma dessas pessoas, ela teve envolvimento com a área de segurança, com a área de polícia, com essas coisas. E aí a pessoa veio contar que alguns amigos dela estavam sendo mortos. Na hora, ligou um alarme no coração desse pastor. E ele parou para pensar e falou: peraí, eu não sei o passado dessa pessoa, eu não sei o que ela fez. Se ela veio me contar que tem um monte de companheiro de trabalho que morreu, assassinado, já pensou se eu estou junto com essa pessoa e acontece uma execução, eu e minha família estamos juntos? Aquilo ligou um alarme no coração desse pastor. E eu lembro que esse pastor, imediatamente, ele e sua família se afastaram e mantiveram uma distância segura. Continuou cumprimentando, continuou conversando na rua, continuou evangelizando, convidando para a igreja, mas só. Entendeu? Os irmãos concordam que tem um monte de chacina que acontece e morre um monte de inocente junto? Então, assim, cuidado. Muitas vezes você pode estar com a pessoa errada, no lugar errado e na hora errada. Entendeu? Você nem conhece direito aquela pessoa e pode se meter em confusão. Então o que você tem que fazer? Respeitar todo mundo, ser amável com todo mundo, não ser trouxa de ninguém, mas saber medir as distâncias dos relacionamentos. E olha que interessante, o profeta avisou Amazias para mandar a turma embora.
Essa turma já tinha ganhado uma grana em prata. Agora, quer ver como eles eram tranqueira? Como eles eram gente que não prestava? Peraí que eu me perdi. Versículo 11. Esforçou-se, pois, Amazias e conduziu seu povo, e foi ao vale do Sal, onde feriu a 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os levaram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos se despedaçaram. Versículo 13, esse eu quero explorar primeiro. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele a peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000, e saquearam grande despojo. Olha que interessante, os 100.000 homens de Israel que foram mandados embora, na saída, saquearam as cidades e mataram 3.000 pessoas no reino de Judá, por simples vingança. Mataram na covardia, não era exército, eram civis. Isso foi uma execução. Porque a gente tem a tendência, veja, no versículo 11 e 12, fala que o rei Amazias foi num lugar chamado Vale do Sal. O Vale do Sal é famoso por causa das batalhas de Davi nessa região. Foi nessa região que aconteceu. E aí, na batalha, eles mataram 10.000 homens. E fizeram mais 10.000 prisioneiros. E esses prisioneiros foram executados num penhasco. Para os dias de hoje, isso é um horror. Você fala, mas por que matou? Para a igreja de hoje é mais horror ainda, que a pergunta é, por que não pregaram o evangelho para eles? Deus não quer salvar todo mundo? Você vê que a Bíblia não faz uma crítica porque Amazias fez. A Bíblia narra. Por quê? Porque os edomitas eram um povo idólatra, um povo inimigo de Deus, um povo orgulhoso, um povo que tinha voltado as costas para Deus há muito tempo. Um povo que era uma pedra no sapato de Judá. A maioria dos problemas que Judá teve foi culpa de edomita. O que Amazias estava fazendo? Pegou apenas os militares e erradicou a força militar. É uma atitude completamente diferente dos homens de Israel, que passaram pelas vilas, matando pessoas e saqueando, matando civis. Entendeu? Então, é uma atitude dura? É, mas é uma atitude de guerra. Lembrando que naquela época não havia protocolo, não havia nada disso, entendeu? E a gente sabe que nas campanhas militares de Israel, havia até cidades que Deus mandava arrancar com raiz e tudo. Aí nós caímos naquela retórica, né? Fala, puxa, né? Esse Deus do Antigo Testamento é duro. Autorizou matar 10.000 homens. É verdade. Porém, Jesus, no Novo Testamento, quando liberar o anjo, vai morrer 1/4 da terra. Que daria hoje 2 bilhões de pessoas. Então nós precisamos lembrar o seguinte, é um Deus que ama, é um Deus que salva, é um Deus que busca o perdido, porém ele é um Deus que executa juízo, é um Deus irado contra o pecado. É esse doce equilíbrio. Eu não posso nem dar ênfase demais em um, nem ênfase demais em outro, senão eu crio um ídolo. O mesmo Deus que ama e salva é o mesmo Deus que manda para o inferno. Por que vai para o inferno? Porque é pecador, não crê em Jesus e não tem cobertura do sangue de Jesus para os seus pecados. E Deus, na sua santidade, não pode permitir o pecado. Entendeu? E ele limpa. Então nós temos que entender que aqui
Amazias está fazendo uma limpeza. Da mesma maneira que Josué fez, da mesma maneira que Moisés fez, da mesma maneira que Davi fez. A gente vê esse tipo de comportamento se repetindo. Porque era necessário. Quando era para poupar, Deus avisava, poupa. Vou lembrar o caso de vocês, nós estudamos juntos. O exército dos sírios foi para matar o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, eles ficaram tudo cego. O que Eliseu fez? Levou eles tudo para a capital. Quando chegou na capital, eles abriram os olhos, eles eram prisioneiros. Aí o rei falou, vou matar todo mundo. Eliseu falou, não. Você vai dar comida, você vai dar água e você vai libertar eles. É o mesmo Deus. É a mesma atividade profética. Na sua soberania, Deus escolheu poupar aqueles homens. Na sua soberania, Deus escolheu autorizar o extermínio dos outros. Isso faz parte da mente de Deus. Como é que eu posso avaliar isso no meu coração? Apenas sabendo que Deus é bom, Deus é justo, Ele sabe o que faz. Existem coisas que Deus faz que eu não compreendo. Elas estão acima da minha compreensão. Entendeu? Então, nessas horas, só resta a mim confiar na bondade, confiar no amor e confiar na justiça de Deus. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 14. E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos edomitas e trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse, por que buscasse deuses deste povo, os quais não livraram o seu próprio povo da sua mão? Até aqui, olha que interessante. Amazias resolveu imitar os reis do Oriente. Era comum os reis do Oriente trazer como troféu de guerra os deuses das nações. Só que nesse ímpeto de imitação, Amazias veio, trouxe os deuses e começou a adorar eles. Se desviou. O que Deus faz? Pela segunda vez manda um profeta. Aí o profeta veio com um argumento interessante. O profeta fala para ele, fala, meu amigo, esses deuses aí não livraram nem o povo deles. O Deus de Israel te deu a vitória e agora você começa a cultuar esse Deus. Está certo o argumento do profeta. Se a questão era uma batalha de deuses, que a gente sabe que é uma mentira, porque o apóstolo Paulo fala que o ídolo não é nada. Mas o raciocínio do profeta está certinho para Amazias. Você está com miolo de pão na cabeça? Você vai lá, derrota todo mundo, o Deus dele no livro, e você traz e começa a adorar eles. Aqui a gente vê o amor e o zelo de Deus por Amazias, pela segunda vez. Pecado sério. Entendeu? Pela segunda vez, Deus levanta um profeta para avisar Amazias. E aí Amazias prontamente dá a resposta, versículo 16, olha que interessante. E sucedeu que, falando ele ao rei, este lhe respondeu, puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, por que haveria de ser ferido? Então parou o profeta e disse, bem vejo eu, que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizesse isso, e não deste ouvido ao meu conselho. Até aqui. O que aconteceu? Amazias não ouviu o profeta e ameaçou ele de morte. E ainda falou uma palavra dura. Quem é que te colocou como conselheiro do rei? E mandou o profeta se calar. Aí olha que interessante. O profeta fala uma frase super interessante. O profeta já faz uma avaliação espiritual. E chega,
e chega e fala o seguinte: eu já vi que, pode me deixar, que Deus se desagradou de você, porque você não deu ouvido à minha voz. Lembra que eu falo que basta Deus tirar sua mão de sobre nós, que a gente já começa a desobedecer? Basta Deus tirar sua mão de sobre nós, que a gente se afasta da verdade? Um dos sinais de que a graça de Deus não está operando é quando a pessoa não ouve a palavra do Senhor. É quando a pessoa é avessa à palavra do Senhor. Sabe aquelas pessoas que têm horror? Aquilo já é um sinal que o juízo de Deus está operando. Como eu costumo falar, isso é uma gíria de crente. Esse conceito não existe na Bíblia que eu vou falar agora. Mas o que está por trás dele é verdadeiro. A gíria de crente é o seguinte: Deus parou de agir com o cálice da misericórdia e começou a agir com o cálice do juízo. Quando você vê alguém que não quer dar ouvidos à palavra de Deus sucessivamente, entenda, provavelmente aquela pessoa foi entregue a ela mesma. E ela já está debaixo do juízo de Deus. São notórios os exemplos em toda a Bíblia de pessoas que foram entregues a elas mesmas. E sem a graça de Deus, o destino delas foi terrível. Amém? Vamos seguir, versículo 17. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, mandou dizer a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel: vem, vejamo-nos face a face. Porém, Jeoás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha por mulher de meu filho. Porém, os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que tenho ferido os edomitas, e elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te entremeterias do mal, para caíres tu e Judá contigo? Porém, Amazias não lhe deu ouvidos, porque isso vinha de Deus, para entregá-los na mão dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Olha que interessante. Quem é esse rei Jeoás? Ele é o pai de Jeroboão II, rei de Israel e grande chefe militar. Esse camarada aqui entendia de guerra. Esse camarada aqui era um bom administrador. O que Amazias fez? Provavelmente movido por causa do que aqueles soldados fizeram, matando 3.000 de Judá, ele se engrandeceu e quis vingança. Mesmo assim, olha que interessante, Deus usa um rei ímpio, um rei apóstata, para dar mais um aviso para Amazias. Falando: por que você quer brigar comigo? Você está exaltado porque você venceu Edom. Aí ele usa uma parábola, usando os elementos da natureza. Mas é interessante que esse rei chega para Amazias e fala: olha, eu não quero guerra, eu não quero briga. Fica você aí cuidando de Judá, que eu fico aqui cuidando de Israel. Mas olha o que Amazias faz, porque a Bíblia fala que Deus queria trazer juízo sobre Amazias. Mas você percebe aqui, olha que interessante, no mesmo versículo a gente tem soberania de Deus. Deus queria trazer juízo. Vontade humana. Amazias não deu ouvido. Terceira coisa que tem no versículo: misericórdia de Deus.
que ainda usou um rei ímpio para avisar, ó, não quero guerra. Percebe as três coisas? Três características de Deus. Mas isso aqui é muito importante porque existem caminhos da nossa vida que a gente toma simplesmente para quebrar a cara. Porque nós estamos tão obstinados, estamos tão confortáveis naquele caminho errado, que Deus precisa dar um chacoalhão. Só que o que eu tenho que entender é que o chacoalhão de Deus é uma paulada. Não é o chacoalhãozinho, é o Todo-Poderoso. Isso que aconteceu com Amazias, veja, ó, esse camarada começou bem, foi escolhido por Deus para ser rei, estava obedecendo Deus em tudo, estava tudo em ordem. Teve vitória, eliminou a força militar de Edom, tudo em ordem. Só que aí subiu para a cabeça e se transformou num idólatra. Mesmo assim, Deus levanta o profeta para avisar, ele ameaça o profeta de morte. E aí ele continua, só cavando, só indo para baixo, só cavando o próprio buraco. Mesmo assim, ainda Deus usa o rei de Israel falando, ó, fica aí, fica aqui, eu não quero briga. Só que isso vinha do Senhor. Se o Senhor nos entregar aos nossos próprios desejos, existe muita chance de nós destruirmos a nossa vida, de nós destruirmos tudo aquilo que foi construído. Muitas vezes Deus assim o faz, que é para mim acordar. Infelizmente alguns nunca acordam. Infelizmente alguns nunca mudam. Amém? Vamos seguir no nosso estudo. Deixa eu tomar uma gole d'água. Versículo 21. E Jeoás, rei de Israel, subiu. E ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás e filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém, e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Também tomou todo o ouro e prata, e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus, com Obed-Edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. Resultado: aconteceu a guerra, se encontra na região de Bet-Semes, Amazias é derrotado, Jeoás continua marchando, chega até Jerusalém, derruba 200 metros de muro. Gente, construir 200 metros de muro é dinheiro e é trabalho. Não bastasse isso, pegou reféns, tornou Amazias preso, pegou todo o ouro, todos os utensílios do templo e pegou toda a riqueza da casa do rei. Precisava. O camarada foi avisado. O camarada foi avisado 3 vezes. Primeiro, pela lei de Moisés, não terás outros deuses diante de mim. Poderia resolver ali. Segundo, pelo profeta. E terceiro, antes da queda, pelo rei ímpio. Só que aí ele quis. E aí o rei ímpio veio e fez o serviço. Resolveu. Arrebentou com tudo. Entendeu? Isso aqui foi uma derrota militar que não precisava acontecer. Aconteceu por causa da desobediência. E a partir daqui o reino de Amazias vai entrar pelo ralo. Daqui para frente é só coisa ruim em cima de coisa ruim. Não volta mais. Olha o que vai acontecer. Versículo 25. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos.
quanto aos mais dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que, porventura, não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? E desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém, ele fugiu para Laquis, mas perseguiram-no até Laquis e o mataram ali. E o trouxeram-lhe sobre cavalos e sepultaram-lhe como seus pais na cidade de Judá. O que aconteceu? Teve mais 15 anos de vida, teve uma conspiração contra ele, fugiu para Laquis, perseguiram ele, foi assassinado. Eles ainda tiveram a hombridade de dar um enterro honroso. Entendeu? Quando você vê um versículo aqui assim, que um rei foi enterrado junto a seus pais, isso é um versículo da misericórdia de Deus. Na cultura judaica, ser enterrado no túmulo dos reis era sinônimo de uma morte honrosa dada por Deus. Mesmo assim, a gente ainda vê a misericórdia de Deus atuando. Tiveram reis que nem o corpo encontrou, por exemplo, Jezabel. Nem o corpo encontrou. Mas você vê, destruiu tudo. Ele reinou 29 anos. Desses 29 anos, 15 foram no inferno. Quando registra a morte do pai dele, o que está mostrando aqui? Quando o rei ficava muito velho, o príncipe começava a reger junto. Assim que o rei morria, o príncipe virava rei. Então isso mostra o quê? Que dos 29 anos que Amazias reinou, 14 foi como príncipe regente. E 15 como rei. Só que os 15 como rei foram no inferno. Por quê? Por causa da desobediência. Por ter transgredido. E tudo que ele fez ficou registrado nesse livro aqui, ó. O livro das... Ó, vê o versículo 26, a parte final. Não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? O que é o livro dos reis de Judá e de Israel? Era um livro onde ficava anotadas as principais coisas que os governantes faziam. Não é o mesmo livro que Primeira Reis e Segunda Reis. Primeira Reis e Segunda Reis é Bíblia. O livro dos reis de Judá era o registro. Mas o que o escritor está querendo mostrar? Ó, a memória de Amazias foi guardada. Entendeu? Porque em cima do que ele fez, poderia ter tido um final bem pior. Entendeu? Mas por que o final dele não foi pior? Porque Deus tinha compromisso com a família de Davi. Deus tem uma aliança com Davi. E sempre um descendente de Davi sentaria no trono de Israel. Se Deus vem e destrói tudo, onde é que fica o descendente de Davi? Então a gente percebe a maestria de Deus. Executou juízo, mexeu aqui, mexeu lá, tal. E continua a obra de Deus rolando. Continua o plano de Deus sendo executado. Amém? Vamos a algumas aplicações. Veja, eu acho que a primeira delas que tem. Desobediência à palavra de Deus. Muitas vezes gera prejuízo financeiro. É notório. Não estou dizendo que todo prejuízo financeiro é desobediência à palavra de Deus. Estou falando ao contrário. Eu estou falando que desobediência à palavra muitas vezes gera prejuízo financeiro. Por quê? Porque o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. Só tem uma coisa mais valiosa que o bolso, a própria saúde. É só ver o caso de Jó. Primeiro o diabo, liberado por Deus, tocou nos bens. Aí depois tocou nos filhos, na família.
Só matou tudo. Só tudo. Entendeu? E depois tocou em Jó. Então assim, gente, cuidado para não desobedecer. Sabe? Não que você vá fazer as coisas por medo, mas são anos construindo uma vida. Existem projetos de vida que levam décadas. E aí, por causa de uma desobediência, você vai botar tudo a perder. Eu lembro de um caso que o meu primeiro pastor contava, o pastor Marcelo, um alto funcionário do Banco do Brasil, prestes a se aposentar. Deu uma bobeira, fez o que não devia no trabalho, foi mandado embora, concursado por justa causa. Perdeu todos os direitos. Aí eu lembro que o pastor Marcelo ensinou o seguinte princípio, que o pecado rouba anos de uma existência. Nossa, eu gravei aquilo fazem 25 anos, 24, 25 anos que eu vi essa palavra. Assim que eu ouvi, guardei aquilo no meu coração. E nós precisamos tomar cuidado, porque desobediência a Deus pode gerar muito prejuízo financeiro. Sabe? E veja, nós precisamos ter um relacionamento correto com o dinheiro. Ninguém vai sair por aí picando dinheiro. Amém? A gente não pode ser avarento, idolatrar dinheiro, mas você não pode picar dinheiro, pô. Amém? Segunda coisa, cuidado com o prejuízo por se associar com pessoas erradas. Associação com pessoas erradas dá prejuízo. Dá prejuízo. E se for incrédulo, cuidado, porque você está querendo agir pela palavra de Deus, ele está com bandidagem. Não se associe. Não se sociedade, nem pensar. Ah, pastor, eu quero fazer. Olha, faça por sua conta e risco, entendendo que você está desobedecendo a Deus. No caso, sociedade. Estou falando de negócios. Amém? Vamos lá. Gente, desviar-se da fé é um perigo real. Mas pastor, o pastor não ensina segurança de salvação? Sim, mas não é isso que eu estou falando. Uma vez nascido de Deus, nasceu de novo salvo, você não vai perder sua salvação. Mas o fato de não perder sua salvação não quer dizer que você não possa se desviar da fé. Porque senão a Bíblia não seria repetitiva, nos avisando do perigo de se desviar da fé. Gente, isso é um perigo real. A apostasia é um perigo real. Sair da igreja é um perigo real. Cuidado. Você pode se machucar. Se você não é nascido de novo, você vai virar um apóstata. Agora, quem é nascido de novo, duas coisas vão acontecer. Ou vai ser disciplinado e volta, ou Deus recolhe. Mas esse perigo é real. Da mesma maneira que aconteceu com Amazias, pode acontecer comigo e com você. Não cuida para ver. Começa a dar bobeira, começa a parar de vir para culto, começa a parar de orar, começa a parar de ter comunhão, para você ver em 6 meses onde é que você vai estar. E aí vai voltar para a igreja lambendo as feridas. E não vão ser poucas. Ainda agradecendo, né? Porque Deus foi lá e resgatou, não recolheu. Podia recolher, né? Está salvo mesmo. Acordou na glória, Senhor. Né? Que mais? Gente, 3,5 toneladas de prata é muita grana. Esse camarada abriu mão de tudo para obedecer a Deus. Você está disposto a ter prejuízo financeiro por obedecer a Deus? É algo que nós temos que responder. E é algo que pode acontecer. Amém? Vamos orar?